Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa reunião. Podemos nos voltar a Ti. Oh, Senhor Jesus. Se reunir em Seu nome. Desfrutar da Tua pessoa, da Tua alegria, da Tua satisfação. Se dispensa a nós, Senhor. Dispensa como vida, como alimento, como satisfação. Oh, Senhor Jesus, queremos exercitar o Espírito para tocar em Ti, desfrutar das Suas riquezas. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia por mais essa reunião e essa palavra. Nós começamos semana passada esse novo estudo, né, esse novo matinal. Quem não pegou ainda há tempo, pegue o matinal, desfrute. O sentimento é que os irmãos comam da palavra. A igreja em Sumaré não está no negócio de vender livro. Os irmãos não ganham nada, mas isso é alimento para nós e é para o nosso crescimento. O título desse matinal é O Desfrute de Cristo e o Nosso Crescimento em Vida até a Maturidade. A maturidade é o último estágio da transformação. E aleluia. Ó Senhor Jesus. A mensagem passada foi o desfrute do Cristo todo inclusivo, a única solução para todos os problemas. Senhor Jesus. Hoje à noite nós vamos ver a alegria do Deus triuno tornar-se a nossa alegria. O desfrute resolve nossos problemas e a alegria do Deus triuno é nossa alegria. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não é o que o homem procura? Resolver os problemas e ter alegria? Não precisa de mais nada, né? Se não tiver problema e tiver alegria, a vida está perfeita. A alegria do Deus triuno tornar-se nossa alegria. Eu vou ler para os irmãos uma definição de alegria só para criar um contraste. Não é dessa alegria que nós vamos falar, mas essa alegria é de comum senso, o que todo mundo entende como alegria. Alegria é uma emoção positiva caracterizada por sentimentos de felicidade, contentamento e prazer. Pode ser provocada por diferentes fatores, como a realização de um desejo, uma boa notícia, a companhia de pessoas queridas ou momentos de lazer e diversão. A alegria é frequentemente associada a sorrisos, risos e uma sensação geral de bem-estar. Ela pode ser passageira, como um momento de riso, ou mais duradoura, como a satisfação contínua de alcançar um objetivo importante. Então, essa é a alegria que o homem por si só busca, ter satisfação. E parte-se do princípio que tudo o que nós sentimos é porque existe um objeto que pode suprir aquela necessidade. Um exemplo, Deus me fez com a necessidade de sentir sede, porque existe a água para suprir a minha sede. Nós nos sentimos cansados porque existe o descanso para suprir o cansaço. Então o homem, Deus é muito lógico. Ele não nos criou com algo que não possa ser suprido. E o homem tem um desejo de sentir alegria muito profundo. Mesmo nós que temos o Senhor, carecemos de sentir alegria.
de ter esse sentimento de satisfação. Mas esse mesmo desejo que existe no homem foi feito para o próprio Deus suprir. Então, a alegria que nós carecemos não é algo. A alegria que nós precisamos é o próprio Deus. Eu já vou entrar no esboço, porque eu tenho um problema com o tempo. Eu vou ler o A, o 1 e o 2. O algarismo romano 1 fala: o Deus triuno é um Deus de alegria. Então, essa mensagem, irmãos, ela tem uma estrutura até que simples. No algarismo romano 1 fala do Deus triuno, que é um Deus de alegria. O algarismo romano 2 fala desse Deus se tornar nossa alegria. E dentro do algarismo romano 1, Deus triuno é um Deus de alegria. O A fala do Pai, o B do Filho e o C do Espírito. Então, vamos começar desfrutando de Deus como esse Deus de alegria. O A fala, Romanos 15:13 diz: ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Isso indica que a alegria é um dos atributos de Deus. Deus é um Deus de desfrute. O Deus da esperança vos encha. O Senhor nunca nos enche com algo, Ele sempre nos enche com aquilo que Ele é. Ele nos enche de alegria, primeiro porque Ele é alegria. Alegria é um atributo de Deus. Atributo é o que Deus é em seu ser. Nós conhecemos Deus como luz, Deus como amor, Deus como paz, mas Deus também é alegria. E Ele quer nos encher com Ele mesmo, com essa alegria. O 3 fala, em nossa experiência, se desfrutarmos Deus como graça, teremos paz, e se tivermos paz, teremos alegria. Em nossa experiência, desfrutamos Deus como graça. O que é graça? Graça, entende-se que graça é um favor não merecido. Você não é merecedor, mas você recebeu algo. Mas graça, na verdade, graça é o próprio Deus em Cristo, como satisfação, como tudo a nós. Então, o Deus como graça, se desfrutarmos Deus como graça, teremos paz, e se tivermos paz, teremos alegria. Desfrutar Deus como graça é desfrutar Deus com tudo aquilo que Ele é. E junto com a graça vem paz. Paz e alegria sempre andam juntos. Não é possível ter alegria se não existe paz. Então, esse Deus que vem como graça nos dá paz. E com a paz, nós recebemos alegria. Paulo começa várias das suas epístolas falando, né? Graça a vós outros e paz. Graça e paz. Graça e paz. É isso que nós desejamos, irmãos. Graça e paz. Eu desfrutei muito dessa mensagem porque a vida cristã, muitas vezes, ela não é uma vida de alegria. É uma vida de pesar. Só que o Senhor quer nos libertar disso. Nos libertar de uma vida cristã sem gozo, sem desfrute, sem satisfação.
que o Deus da paz nos ilumine e nos mostre que o sentido da vida cristã e da vida da igreja é comer-se Cristo, ter paz e ter alegria. E diferente da paz que eu citei no começo, nós cantamos no hino também, não é uma paz que depende do ambiente ser favorável. Os irmãos entendem? Quando eu estou no trabalho, as coisas começam a dar errado, eu perco a paz e perco a alegria, mas quando tudo está certo, eu fico feliz. Não é essa paz que o Senhor quer nos dar, mas muitas vezes é essa paz que a gente procura. Os irmãos já pararam para pensar? Se eu tivesse mais dinheiro... Eu creio que todo mundo já pensou isso. Eu estou triste, ou estou com dificuldade porque o dinheiro está curto, ou porque eu estou doente. Nós esperamos algumas coisas exteriores acontecerem para ser pessoas que provam alegria e desfrute. Mas essa alegria não é ditada pelo ambiente. Ela é regida pela pessoa do Senhor. Porque Ele é a própria alegria. O hino falou, né? Céus podem sumir, amanhã tornar-se breu, eu sou dele e ele é meu. Independente do que aconteça no seu redor, você desfruta paz. Porque esse gozo ele é interior. A carência, a necessidade do homem não é só ter uma alegria, uma satisfação exterior. Nós precisamos, e esse Senhor, ele é o pastor de nossas almas, né? Pedro fala. Ele não só cuida de nós, das nossas coisas. O Senhor cuida, irmãos. O fato é que o Senhor cuida da nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer cuidar do nosso interior, ser nossa satisfação. Jeremias falou que o meu povo cometeu 2 males. Me deixaram, né, o manancial da vida e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O Senhor é a fonte. Mas toda vez que nós buscamos outras coisas para ser a satisfação, é cavar cisternas. Cisterna é um poço seco, um buraco em que você armazena água. Tipo, o Senhor é um manancial, o manancial flui. A cisterna precisa ser enchida. Só que uma cisterna furada não retém água, então tudo aquilo que não é o Senhor, que usamos para ter alegria, é uma cisterna rota. Mas não é isso que o Senhor deseja. O Senhor criou o homem com o desejo de ser a alegria e satisfação do homem, ser alimento e tudo que o homem precisa. O B fala, Cristo também é alegria para os crentes. Aqui já está falando do Filho. Em João 15:11, o Senhor disse, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vou ler mais um pouco, irmãos. O contexto desse versículo é a palavra do Senhor sobre a videira e os ramos. Sermos ramos da videira divina é uma questão de alegria, uma vida alegre. Nossa alegria sempre vem de permanecer no Senhor. Permanecermos no Senhor. É nesse tipo de vida que somos cheios de alegria. Vou ler o 6 também. Essa alegria é o próprio Cristo. Quando Ele permanece em nós, sua alegria permanece em nós como origem da nossa alegria.
para que a nossa alegria seja abundante e plena e vivamos os nossos dias com alegria. Aqui, então, o contexto de João 15, minha alegria esteja em vós para que sua alegria seja completa. O Senhor está falando da videira e os ramos. A videira e os ramos têm uma relação de vida. Os ramos dependem da videira para permanecerem vivos. Um ramo que é cortado da videira não serve para nada e logo seca. Mas aqui, a nossa alegria está em permanecer na videira. Porque eu não sou a fonte, os irmãos percebem, toda vez que nós deixamos aquele que é o manancial, você perde a origem da alegria. Então o resultado é secar muito rápido, e ainda o fato da cisterna ser furada também não ajuda. Então, vai secar. Nós precisamos estar ligado à videira e permanecer na videira. A nossa vida, o nosso dia a dia não contribui para nós permanecermos no Senhor. Mas, ó Senhor Jesus, graças a Deus que nós temos a palavra, temos a vida da igreja, temos os santos. Nós precisamos permanecer na videira, de modo a não perder nossa alegria, e mais que isso, nossa alegria ser completa. Senhor Jesus. O C. A alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17 fala: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus deseja que o desfrutemos e vivemos. Não, vou falar um pouco sobre a alegria do Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Os irmãos até percebem o contraste entre a alegria que se busca e a real alegria, que é a alegria do Espírito Santo. E o reino de Deus, a igreja, a realidade do reino de Deus, hoje é a igreja. E essa realidade, em Mateus 5, quando o Senhor começa a falar da constituição ali do reino, de 5 a 7, no 5, Mateus 5, eu anotei aqui, Mateus 5:12, fala: o Senhor Jesus concluiu que a seguinte palavra: alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Alegrai e exultai, porque é grande vossa recompensa nos céus. Então, a alegria é um sinal, é um resultado que mostra que nós estamos vivendo na realidade do reino. Hoje, quando nós não estamos alegres, isso mostra que a prática da vida da igreja está faltando em nossa vida. Se o Espírito Santo não está alegre em nós, a luz vermelha acendeu, irmãos. Tem algo errado, meu viver da igreja se tornou outra coisa. Nós precisamos prestar atenção a isso. Muitas vezes se perdeu a questão da alegria na vida cristã e nós nos tornamos apáticos e vamos levando a vida como se tivesse tudo bem, mas está errado. Nós não podemos ter uma vida cristã sem gozo e alegria.
isso é sinal que nós não estamos vivendo na realidade do reino. Se nós não estamos vivendo na realidade do reino, essa não é uma obra que produz a noiva. Porque a noiva, ela está crescendo. Mas por meio de nós comermos o Senhor e vivermos pela vida do reino. Deus deseja que o desfrutemos e vivamos para seu propósito. Vou ler o 2 também. O Deus triuno é um Deus de alegria e os apóstolos são cooperadores dos santos para a alegria deles. Vou ler um versículo aqui maravilhoso, Filipenses 1:25. E convencido disso, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. Então, o Deus triuno é um Deus de alegria. E os apóstolos, os santos que o Senhor nos colocou à frente, são para a nossa alegria. E por experiência, eu creio que os irmãos também podem testificar, nós temos desfrutado disso. Porque mesmo essa palavra que nós estamos desfrutando, alguns irmãos laboraram para ela chegar até nós. Teve a conferência, o irmão ministrou essa palavra, o esboço foi todo montado, as mensagens do matinal. Os irmãos veem que dentro do matinal são trechos de vários livros. Não deve ser um labor simples. Mas isso é para a nossa alegria. Os apóstolos, os cooperadores, os presbíteros não são para exercer controle, mas são para ajudar os santos a desfrutarem dessa alegria. Isso não é rico, irmãos? Eu creio que os irmãos nunca, pelo menos eu nesses 20 e poucos anos na igreja de Sumaré, eu nunca vi os irmãos exercerem controle. Teve até uma experiência, eu lembro da experiência, não lembro do assunto, mas lembro da experiência. Um irmão responsável, ele pediu para eu fazer algo. Só que eu vi e eu não me senti muito confortável. Daí eu falei, vou falar para o irmão, mas eu pensei, se ele insistir, eu faço, né? Porque eu não vou ser rebelde também. Mas eu falei, irmão, não estou me sentindo muito confortável de fazer dessa forma. Daí ele falou, tá bom. Eu até achei estranho, foi tão rápido assim, né? Então, eu sinto que, e de fato, não era uma questão que afetava o governo da igreja, nem nada assim, né? Eu creio que nessas questões os irmãos são firmes. Mas por ego, muitas vezes a gente, já percebeu, a gente briga por questões só para fazer valer nossa opinião? Eu sou autoridade, né? Então eu falei, vai ser desse jeito, mas não é assim. Os irmãos que o Senhor colocou à nossa frente é para nos tornar alegres. Ó Senhor Jesus. Podemos provar a alegria da palavra do Senhor. É o certo? Podemos provar a alegria da palavra do Senhor no nosso coração. Vou ler Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, a palavra nos dá alegria. E nós estamos reunidos aqui por causa da palavra. Se tirar a palavra, não sobra mais nada. A nossa comunhão, nosso viver é em torno da palavra, e essa nos alegra. E vou além. A palavra precisa estar presente na nossa vida. É inegociável o fato de nós não podemos negociar o fato de
buscarmos luz e lermos a palavra. Não existe cristão sem ler a Bíblia. Não estou falando isso, se o irmão não lê a Bíblia, que o Senhor seja a luz. Mas a minha intenção não é expor, mas o fato é que foi por causa da palavra que nós somos salvos. E a palavra é o próprio Senhor. Se a palavra for tirado da nossa vida, a vida cristã se torna um viver social. Os irmãos percebem? Sobra o meu afeto natural, é porque eu gosto disso, eu gosto daquele, eu gosto dos hinos. Mas, irmãos, nós precisamos nos achegar à palavra. Um pensamento agradável revelado na palavra de Deus é que em Cristo Deus deu-se a nós como graça para desfrutá-lo. João 1,16 fala, porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Então, o Senhor se deu a nós para nós o desfrutarmos. Tudo que o Senhor fez é para o nosso alimento e desfrute. O propósito de Deus depende disso. A economia de Deus é esse Deus triuno que se processou e está se dispensando para o seu povo escolhido e redimido. Como que esse Deus está se dispensando para o seu povo redimido e escolhido? Por meio de nós se alimentarmos dele. Deus está se dispensando, mas eu preciso comer. Na primeira referência da Bíblia, do relacionamento de Deus com o homem, Deus se apresenta ao homem como comida. Isso mostra que Deus quer que o desfrutemos. Deus cria o homem e coloca um homem num jardim chamado Éden. Éden significa prazer. Nesse jardim tinha árvores frutíferas, árvores boas para alimento. A palavra até ressalta isso, não era um jardim ornamental. O que tinha lá era para comer. E a árvore da vida era para o homem comer. E tinha um rio que regava esse jardim, se dividia em 4 braços para alcançar várias partes. Então, esse foi o cenário em que Deus inseriu o homem em sua criação. E na palavra, tudo que acontece uma primeira vez dita o sentido daquilo por toda a Bíblia. O fato de Deus ter colocado o homem num jardim, Deus não pôs o homem numa fábrica, nem numa lavoura, e falou para o homem, vai arar a terra. Não foi isso que Deus fez. Deus pôs um homem num jardim e pediu para o homem comer. Em Apocalipse também tem uma árvore, e tem um rio, e tem fruto, e tem comida. Então, o desejo de Deus é cumprido por meio do nosso alimentar, pelo nosso comer. E esse comer também nos dá satisfação. Para crescer, irmãos, nós precisamos comer. Uma criança, antes dela amadurecer, porque a maturidade é a plenitude da vida. Só que antes dela amadurecer, ela precisa crescer, e para crescer ela precisa comer. E não tem outra forma. Se nós não comermos do Senhor, eu e você, nós vamos continuar infantis, porque a medida de Cristo em nós não aumenta. A medida de Cristo não aumenta com conhecimento.
Não estou falando que não é bom, nós precisamos conhecer a palavra, mas não é suficiente. Nós precisamos se alimentar do Senhor. Deus deseja dar-se a nós para ser o nosso desfrute. O segredo da vida cristã não é o quanto trabalhamos para Ele, mas o quanto o absorvermos e o desfrutamos. O trabalhar, ele é importante. Existe a questão do serviço, mas o que acontece? Quando alguém recebe o Senhor, ele se abre, a vida entra, e a primeira coisa, preciso fazer alguma coisa, né, para poder dar um retorno, recompensar. A pessoa se sente em dívida e quer trabalhar. Mas o fato é que Deus espera que o homem coma dele. E se o nosso labor está destituído de alegria, nós precisamos checar diante do Senhor. Que trabalho é esse que eu estou fazendo? Eu lembro uma vez, eu estava servindo em uma atividade na igreja e eu estava me sentindo muito esgotado. E eu sentei com o irmão numa padaria e nós estávamos conversando. Daí eu falei para ele, puxa, eu estou muito cansado. Daí ele falou para mim, sabe por que você está cansado? Porque você está se esforçando. Cansaço é sinal de labor natural. Não estou falando que nós não vamos nos cansar. O corpo físico tem limitações. Mas quando o que nos motiva a servir é a vida que habita em nós, você está cansado, mas está alegre. É estranho, né? Parece que a vida cristã é cheia dessas... eu sou pobre, mas sou rico, estou cansado e estou alegre, estou triste, mas estou feliz. Mas é assim mesmo, irmãos. Ser cristão é ter essa situação. Você está cansado, mas o Senhor é sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora chegamos no algarismo romano 2. Então nós vimos que o Deus triuno é alegria. Não é rico isso, irmãos? Espero que os irmãos estejam alegres. Nós precisamos estar alegres. As reuniões precisam ser uma festa para nós. Eu fico muito feliz que muitas pessoas gostam do final de semana porque não precisa trabalhar. Eu gosto porque tem reuniões, eu vejo os irmãos, eu desfruto, porque você desfruta a semana inteira. Mas quando você chega na reunião, não parece que a água é mais abundante? Os irmãos começam a falar e compartilhar, e você leu 3 vezes alguma coisa, e de repente na reunião, você fala, puxa, eu não vi isso. Era para o corpo aquilo, né? Então, precisamos estar nas reuniões. Não percam as reuniões. Não tratem as reuniões como agenda vaga. Então, às vezes as pessoas falam, você tem alguma coisa para fazer tal dia? Se for dia de reunião, fale que você está ocupado. Não abra mão das reuniões. O Senhor vai honrar teu coração e vai te dar bastante alegria. O 2 fala, a alegria do Deus triuno está se tornando a nossa alegria. Em sua pessoa, Cristo é a nossa alegria. Se permanecermos no Senhor e continuarmos a permanecer nele, permanecendo no seu amor, seremos cheios de alegria. Permanecer no amor do Senhor é algo muito doce, porque nós não permanecemos em algo que nós não amamos.
Até o Cidinho, no Partido Pão, deu um exemplo. Ele falou que nós precisamos, né, buscar o Senhor e se tornar, eu estou parafraseando, íntimo dele, porque permanecer depende desse amor. E amar é resultado desse permanecer também. Os irmãos percebem que é um círculo? Talvez eu não amo muito, igual o Gessé falou do jiló. Mas se você começar a comer jiló, eventualmente você vai gostar de jiló. Eu não sou muito adepto do jiló, mas eu gosto frito, eu gosto. Mas nós precisamos permanecer no Senhor. Irmãos, não desista. Sim. Se a nossa experiência muitas vezes parece rasa, nós precisamos insistir e continuar a buscar o Senhor. Eu creio, se nós estamos aqui essa noite, porque isso está em nosso coração, nós realmente amamos o Senhor. E queremos provar dessa alegria. Mas precisamos avançar. O Senhor está restaurando os assuntos que têm sido esquecidos pela maioria dos cristãos. E desfrutar o Senhor é um dos mais importantes. Às vezes nós somos até um pouco descuidados com o desfrutar do Senhor. Virou algo do nosso dia a dia. Mas é muito profundo isso. O Senhor, desde a eternidade passada, Ele criou o homem para ser alimento para o homem. Então, desfrutar o Senhor é algo muito profundo. Porque na hora que eu como, a comida é assimilada pelo meu corpo. Acontece um monte de reação química que eu não sei explicar, mas eu sei que aquela comida que foi assimilada pelo meu corpo não tem como mais separar. Não é impressionante isso, irmão? Já pararam para pensar? Você come um pedaço de pão e aquilo se torna parte de você? Então, comer do Senhor, desfrutar o Senhor, é se tornar um com o Senhor. Em tudo que Ele é. No seu desejo, no seu propósito. E quando eu como, algo que é de mim mesmo começa a sair. E eu começo a crescer. Mais de Cristo, menos do Peterson. Ó Senhor Jesus. O 3 fala, comer e desfrutar o Senhor é baseado em João 6,57. Vou ler o 4 também. O viver cristão é uma vida de comer, beber e desfrutar o Senhor, diariamente. João 6,57 fala, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Perceberam a relação? O Pai me enviou, eu vivo por causa dele, mas também, quem de mim se alimentar, vai ter essa mesma relação de vida que eu tenho com o Pai. Não é grande isso, irmãos? É muito grande. O 1 Coríntios 10,4 fala, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então o Senhor é comida, e como essa rocha, Ele é também bebida. Essa rocha espiritual está fazendo referência em Êxodo, quando o povo sentiu sede no deserto, e Deus pediu a primeira vez ali para Moisés bater na rocha, e saiu água. Então essa rocha que foi fendida, que foi... É esse Cristo que foi morto por nós. E Ele foi morto por quê, irmãos? Não foi só para resolver meu problema de pecado,
Mas saiu o que da rocha? Saiu água. Então esse Cristo que foi ferido também verteu esse Espírito que é a nossa porção, que é o suprimento abundante. Aleluia. Para sermos cristãos fiéis, normais e corretos, a principal questão de que precisamos cuidar é desfrutar o Senhor. Isso precisa ser uma visão para nós. Isso precisa ser uma visão. Uma visão, ela é algo profundo e que governa a nossa vida. O desfrute, a questão do desfrute foi perdido. Os cristãos hoje se preocupam com a obra e se preocupam com questões exteriores, mas o desfrute é algo que se perdeu, mas isso precisa ser restaurado, principalmente entre nós, irmãos. Nós precisamos desfrutar o Senhor. Na nossa vida, nas reuniões, no nosso dia a dia, ter um viver de desfrutar o Senhor. E isso precisa ser uma visão. Precisa ser algo claro. Eu vou ler o 6, o A e o B. Nosso espírito precisa ser o primeiro a desfrutar o Senhor. Temos de aprender a usar diretamente nosso espírito e deixar que a alma seja uma seguidora do Espírito. Nosso espírito deve ousadamente ser o primeiro a desfrutar o Senhor. Tem um versículo que está no dia ali, no matinal, que é Lucas 1, 46 e 47, que fala: Então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito rejubilou-se em Deus, meu Salvador. Então, quando o nosso espírito tem júbilo no Senhor, a nossa alma exalta. Mas, tem algo aqui, irmãos, nós precisamos ser, na questão de desfrutar o Senhor, nós precisamos ser ousados. Eu lembro, na minha juventude, tinha uma frase que os jovens gostavam bastante, mas é uma meia-verdade. Não vou falar que não é uma verdade, mas ela é só metade. Eu vou explicar por quê. O que se dizia? Quando a vida crescer, eu faço isso. Quando a vida crescer, eu paro de fazer isso. De certa forma, irmãos, muita coisa que é em nós, você não pode fazer nada a respeito. A redenção judicial, o Senhor fez por nós. A questão da salvação orgânica, nós precisamos fazer algo. Porque a vida só vai crescer se eu comer do Senhor. Irmãos, percebe? Realmente, quando a vida crescer, você vai parar. Mas se você não comer, a vida não vai crescer. E eu vou continuar sendo a mesma pessoa até o fim da minha vida. Os irmãos percebem? Se nós não abrirmos a Bíblia, se nós não orarmos, não exercitarmos o Espírito, não virmos às reuniões, nós não vamos criar condição para a vida crescer. A vida não vai crescer. Nesse aspecto, nós precisamos ser ousados. Tem algo de nós nesse ponto aqui. O crescimento vem de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Mas o plantar e o regar é a nossa parte nessa história. Na questão do crescimento de vida, da transformação, nós precisamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor na palavra, buscar luz na palavra, desfrutar das reuniões. Isso é importante, irmãos.
é uma parte muito importante da nossa vida cristã. O 7. Em sua oração ao Pai, o Filho disse: agora vou para ti, e essas coisas falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Vou ler o A também. A plenitude da alegria está na verdadeira unidade. Então, irmãos, a alegria completa aqui tem relação com a unidade, com o viver prático da igreja. Eu até lembrei de um versículo, Salmo 36, de 8 a 9, fala: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, plenitude é questão de casa. E a unidade, existe alegria na unidade. Não tem nada mais triste quando os irmãos estão divididos. É muito triste, irmãos. O Espírito Santo se entristece e não tem alegria. Mas quando nós somos um, aí existe alegria. E eu queria ler um versículo, Filipenses 4. Fala 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aqui, nós precisamos se alegrar, como aqui está falando em Filipenses, para poder, irmãos, cumprir o que está aqui no versículo 3, o 2 e o 3. Exorto, Evódia e exorto Sintique a pensarem a mesma coisa no Senhor. Sim, peço também a ti, verdadeiro companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram comigo no Evangelho. Então, temos dois santos aqui que não se batia. Tinha um problema aqui. Nós precisamos nos alegrar. A alegria no Senhor nos cura dessas coisas também. Talvez eu ainda tenha problema com os irmãos, um ou outro irmão, porque está faltando a alegria do Senhor em mim. Percebe que uma pessoa triste, ela implica com tudo? Irmãos, já perceberam? Alguém que não é alegre, tudo é problema, todo mundo é problema, isso não está bom, aquilo não está bom. Eu falo por mim mesmo, quando eu estou insatisfeito, parece que nada está bom. E isso é verdade com respeito a esse viver, a igreja e a unidade. A alegria é uma salvação para nós. Quando somos um no nome do Pai, pela vida do Pai, desfrutamos o Pai, temos a alegria do Senhor tornando-se plena em nós. Na igreja, como reino do Filho do amor de Deus, experimentamos e desfrutamos Cristo em sua toda inclusividade. Isso não é rico, irmãos? Na igreja nós desfrutamos Cristo em toda a sua inclusividade. Os pontos de 1 a 6, eu só vou ler, irmãos. Eles são... descrevem alguns 6 pontos aqui dessa toda inclusividade do Senhor. Cristo é a nossa porção, nossa boa terra, a herança divina para o nosso desfrute. Cristo é a realidade de todas as coisas positivas no universo. Cristo está sentado à direita de Deus.
Vamos falar amém, irmãos? Aleluia. Cristo é nossa vida. Amém. Cristo é o constituinte do novo homem. Aleluia. De acordo com 1 Pedro 1,8, os crentes exultam com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria está imersa no Senhor como glória. Logo, é cheia da expressão do Senhor. Ao crer no Senhor e a amá-lo, obtemos grande alegria. A condição normal da vida cristã é ter alegria cheia de glória. Esse versículo é maravilhoso. A quem não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Algo indizível é que não tem palavra para se expressar. Que alegria! Cheia de glória, glória é a expressão de Deus na carne, a expressão de Deus. Essa alegria está cheia de glória é sinal que ela expressa a Deus. No começo eu falei, dei uma definição de alegria. Essa alegria que depende de coisas exteriores, ela é alegria. Só que ela não tem a glória. Não é cheia de glória. As pessoas vão para um campo de futebol. Elas estão alegres, mas tem glória? Tem a expressão de Deus? Pelo contrário, né? Jogando bola. E a condição normal da vida cristã é ter alegria. É ter alegria. Não é normal não ter alegria, irmãos. Não é normal. Nós precisamos perceber que não é normal. E buscar o Senhor. Senhor, vem ser minha porção e minha alegria. A alegria do Senhor cura a nossa tristeza, as nossas depressões. Oh, Senhor Jesus. Nós carecemos de alegria. Realmente, irmão, a vida humana não é fácil. O sofrimento, ele é inerente da vida humana. O homem vai sofrer. Quer você queira, quer você não. A vida não é simples. Mas nós podemos desfrutar dessa alegria. Eu não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, mas que os meus anos aqui não sejam anos de tristeza, uma vida cristã cheio de pesar, mas que seja cheio de alegria. A situação vai continuar difícil. No trabalho, na família, vai ter doença, vai ter dificuldade, vai ter choro, mas aleluia que o Senhor é nossa alegria. E só pode provar o enxugar das lágrimas quem chorou. Então, quem chora, desfruta ainda mais. Oh, Senhor Jesus. O D fala, desfrutar o Senhor tem muitos aspectos, como a alegria da presença do Senhor, a alegria de viver no romance divino, a alegria do dispensar divino da Trindade divina, a alegria de beber dos rios das delícias de Deus, a alegria de conhecer o amor de Deus, a alegria de fazer a vontade de Deus, a alegria de estar contente em todas as situações. E entrar na alegria do Senhor no reino. O reino não é só recompensa, é alegria. O cristão deve ser uma pessoa alegre, alegre no espírito. O Senhor é a nossa alegria quando estamos nele. Ao permanecer no Senhor,
não importa que problemas temos, estamos alegres e qualquer dificuldade aprofunda a nossa alegria no Senhor. Isso não é doce? Paulo e Sila, naquela prisão, eles cantavam. Eu não sei o que era uma prisão nesse tempo, mas era algo terrível. Um cárcere é algo terrível. Mas os irmãos cantavam. E, na verdade, quem estava solto estava preso, mas quem estava livre eram eles, né? Porque o Senhor era a alegria neles. Senhor Jesus, a alegria nos liberta, irmãos. Talvez ainda tem muitos grilhões nos prendendo na nossa mente, na nossa opinião, a nossa vontade que carece ser subjugada. Mas quando você se alegra, tudo isso quebra. E você toca na vida do Senhor. Senhor Jesus. O Espírito Santo é um espírito de alegria. Se estamos alegres, o Espírito Santo em nós também está alegre. Irmãos, não entristeçais o Espírito Santo. É que Efésios fala, muitas do que nós fazemos acabam apagando o Espírito em nós. E o sinal de nós não estarmos alegres mostra que o Espírito também não está alegre. E o Senhor também não está alegre. Oh, Senhor Jesus. Pode não haver nada no ambiente exterior para nos fazer feliz. Mas o Senhor que vive em nós é a nossa alegria. O Senhor que vive em nós é a nossa alegria. Que o Senhor nos dê tal visão. Nós carecemos de ver. Senão a nossa vida vai ser como a de todo homem debaixo do sol. Buscando coisas que não satisfazem e que ofendem o Senhor. Cavar cisterna ofende o Senhor. É um mal diante do Senhor. E eu lembro quando eu era jovem, uma irmã me falou, foi algo que me tocou muito naquela época. Ela falou, toda vez que você sente vontade de ligar a TV, provavelmente algo dentro de você carece da vida de Deus. Os irmãos percebem? Não estou falando que assistir a TV é errado, mas se eu estou buscando algo, aquele desejo está me levando para o próprio Senhor. E nós precisamos nos voltar ao Senhor. A vida da igreja, o propósito de Deus depende de comer do Senhor, de se alimentar do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.